Sendo conhecidos como dois dos melhores jogadores de futebol do mundo, Lionel Messi e Luka Modric são dois astros do futebol que já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui o maior domínio em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Lionel Messi versus Luka Modric. Então, bora para o fight! Passe. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol são jogadores excepcionais em campo, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Lionel Messi, por exemplo, possui como habilidade de passe uma de suas principais características. Ele é um maestro quando se trata de distribuir a bola com precisão, com uma capacidade incrível de colocar a bola exatamente onde quer. Seja um passe curto para seus companheiros próximos ou um lançamento longo para surpreender e abrir a defesa adversária. Outra característica notável é a sua visão de jogo, conseguindo antecipar os movimentos dos seus colegas de equipe, o que o torna capaz de fazer passes precisos mesmo antes de seus companheiros estarem completamente livres para receber a bola. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, o argentino fez 362 passes em apenas 7 jogos, com uma precisão de 85,6%. Uma média de 51 passes por jogo com uma excelente taxa de precisão, considerando que ele também conseguiu realizar 5 cruzamentos. Luka Modric, por sua vez, é reconhecido como um dos melhores passadores do futebol, tendo uma habilidade de passe verdadeiramente excepcional. Ele domina diversas técnicas de passe com maestria, sendo um especialista na distribuição da bola em campo. O croata consegue entregar passes precisos em longas distâncias, encontrando seus colegas de equipe com muita facilidade. Modric consegue controlar o jogo através do meio de campo, criando oportunidades e garantindo que sua equipe mantenha a posse da bola. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, Modric realizou 531 passes em 10 jogos, com uma incrível precisão de 89,5% de acerto, uma média de 51 passes por jogo com uma extraordinária precisão, considerando que ele também fez 23 cruzamentos com maestria. E pelo fato de Luka Modric ter números um pouco melhores, ele ganha esse round. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais na habilidade de driblar? Luka Modric, por exemplo, possui um estilo de drible curto e ágil, com movimentos precisos. Ele consegue driblar em espaços apertados, mantendo o controle da bola, graças ao seu baixo centro de gravidade, que o ajuda a se manter equilibrado e escapar de desarmes. Modric consegue driblar com maestria com ambas as pernas, o tornando bastante imprevisível e dificultando muito a tarefa dos zagueiros adversários em conseguir antecipar seus movimentos. Um movimento bastante usado por ele é o finta de corpo, em que ele utiliza sua postura e movimentos para enganar os defensores. Outro drible que Modric utiliza com frequência é a pedalada, em que ele utiliza movimentos rápidos dos pés sobre a bola para confundir o adversário. Lionel Messi, por sua vez, é conhecido por seus movimentos rápidos e completamente imprevisíveis, conseguindo facilmente deixar os adversários para trás. Ele possui um vasto repertório de dribles que utiliza com frequência. Um dos dribles mais usados pelo argentino é a finta, uma técnica em que ele finge que vai para um lado e muda de direção rapidamente. Outro drible bastante famoso de Messi é o La Croqueta, em que ele puxa a bola na direção oposta e depois volta para a direção inicial. No FIFA, por exemplo, Messi costuma ter uma pontuação de 96 em drible, enquanto Modric possui a pontuação de 89. E apesar da habilidade de drible ser algo subjetivo, Messi é amplamente considerado o melhor nesse quesito. Resistência. Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem consegue se movimentar mais durante os jogos? Lionel Messi, por exemplo, é um atleta muito talentoso e dedicado, cuja resistência física é fundamental para seu estilo de jogo dinâmico. Ele é conhecido por sua incrível habilidade em campo, conseguindo se movimentar bem durante toda a partida.
Com base nas estatísticas da Champions League 2023, Messi correu 54,7 quilômetros em 7 jogos, uma média de 7,8 quilômetros corridos por jogo, uma distância percorrida considerada mediana. Luka Modric, por sua vez, é conhecido por sua capacidade de manter um alto nível de desempenho durante toda a partida, até mesmo nos minutos finais. Sua resistência é crucial para conseguir controlar o jogo do meio-campo, podendo se movimentar por todo o campo com facilidade. Modric consegue participar ativamente em todas as fases do jogo, conseguindo ajudar muito sua equipe na construção de jogadas. E não é à toa que, segundo as estatísticas da mesma competição, Modric percorreu 86,4 quilômetros em 10 jogos, significando uma média de 8,6 quilômetros, um número excelente para um jogador de futebol de quase 40 anos. E por possuir uma média um pouco melhor, Modric ganha esse round. Assistências. Os dois jogadores são conhecidos por serem colaborativos em campo, mas quem possui a melhor capacidade de dar assistências? Luka Modric, por exemplo, é um meio-campista excepcional capaz de criar excelentes oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Sua visão de jogo apurada é um diferencial para suas assistências, antecipando movimentos e encontrando espaços vazios. Modric consegue executar cruzamentos precisos e bem colocados, colocando seus companheiros na posição certa para finalizar. Segundo algumas estatísticas de fontes especializadas no assunto, Luka Modric já realizou um total de 144 assistências em 817 jogos, representando uma média de 18 assistências a cada 100 jogos. Lionel Messi, por sua vez, possui uma visão de jogo e um controle de bola excepcional, conseguindo criar jogadas únicas para seus companheiros de equipe. Ele é um jogador muito colaborativo com seus companheiros, frequentemente optando por passar a bola com muita habilidade e inteligência para um colega de equipe em vez de tentar marcar ele próprio. Durante toda a sua espetacular carreira no futebol, o argentino registrou aproximadamente 356 assistências em 1.024 jogos, sendo o jogador com maior número de assistências da história. Já analisando o seu índice de conversão, Messi possui uma média de quase 35 assistências a cada 100 jogos, um número que mostra sua excelente habilidade nessa área do jogo. E pelo fato de Messi ser um dos melhores do mundo nesse quesito, ele ganha esse round. Velocidade. Os dois astros do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas quem será que consegue atingir a maior velocidade? Lionel Messi, por exemplo, é conhecido por seu controle de bola e mudanças de direção, o que o torna um jogador difícil de ser marcado pelos defensores. Segundo os dados da Champions League de 2023, o craque argentino registrou uma velocidade máxima de apenas 31,1 km por hora, uma velocidade bem razoável para um jogador com sua estatura, o que é um número baixo comparado a outros jogadores. O grande diferencial de Messi não é a velocidade em si, mas sim a sua incrível capacidade de correr com a bola próxima dos seus pés. Luka Modric, por sua vez, possui uma grande agilidade em driblar e escapar da marcação, sendo bastante difícil de ser marcado pelos adversários. Já quando se trata de velocidade em corridas de longa distância, Modric não possui a mesma velocidade de alguns jogadores mais jovens, mas consegue compensar isso com sua inteligência tática e habilidade técnica. Segundo a Champions League de 2023, ele alcançou uma velocidade máxima de 31,7 km por hora, uma velocidade mediana comparada a outros jogadores da competição. E pelo fato de Modric ser um pouco mais veloz, ele ganha esse round. Força. Em termos de formas físicas, ambos os jogadores nunca se destacaram nesse quesito. Luka Modric, por exemplo, não possui a força física, um aspecto notável em seu estilo de jogo, possuindo uma altura de 1,72 e pesando cerca de 66 quilos. Devido à falta de força física, pode acontecer que Modric se torne mais vulnerável em confrontos físicos com adversários mais fortes, encontrando dificuldades em manter a posse da bola em marcações agressivas. E apesar de não ser fisicamente robusto, o croata
compensa isso com outras qualidades que o fazem um bom jogador. Lionel Messi, por exemplo, possui um físico pouco favorável quando se trata de disputas físicas, tendo uma altura de 1,71, peso médio de 72 quilos. No entanto, o argentino compensa isso com sua agilidade e sua excelente habilidade de driblar e escapar dos defensores. E pelo fato dos dois não se destacarem nesse quesito, consideramos esse round empatado. Finalizações e gols. Os dois ícones do futebol são excelentes finalizadores, mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Luka Modric, por exemplo. Apesar de não ser reconhecido como um grande artilheiro, ele possui uma capacidade razoável de marcar gols. Uma das principais qualidades de Modric é sua precisão nos chutes, tornando suas finalizações perigosas para os goleiros adversários. Ele consegue ser igualmente habilidoso com ambas as pernas, conseguindo finalizar independente da situação em que esteja. O craque croata é uma ameaça para os goleiros mesmo fora da área, capaz de finalizar de longa distância com muita precisão. Ele é um meio-campista que sabe a hora certa de se juntar ao ataque, surgindo como uma surpresa para a defesa adversária. De acordo com algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Modric fez um total de somente 91 gols em 817 jogos, representando uma baixa média de 11 jogos a cada 100 jogos. Lionel Messi, por sua vez, é um jogador reconhecido por sua habilidade excepcional de finalizar, conseguindo se adaptar a diferentes situações em campo. Ele é considerado um dos maiores goleadores do futebol, com uma habilidade extraordinária para finalizar e fazer gols. Embora o argentino seja um jogador naturalmente canhoto, ele consegue ser tão habilidoso com o pé direito quanto com o esquerdo, permitindo marcar gols a partir de qualquer posição ou ângulo. Já quando se trata da técnica apurada de chutes, Lionel Messi é conhecido por ter uma precisão incrível em seus tiros, tanto em termos de direção quanto em termos de potência, o que frequentemente resulta em gols de falta espetaculares. E não é à toa que, ao longo de toda a sua carreira, o ídolo argentino marcou impressionantes 805 gols em somente 1.024 jogos, com uma excelente média de quase 79 gols a cada 100 jogos, um número que mostra como ele se destaca nesta área do jogo. E pelo fato de Lionel Messi ter números muito mais impressionantes, ele ganha facilmente esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol já ganharam muitos prêmios, mas qual deles será que possui conquistas mais relevantes? Luka Modric, por exemplo, já ganhou muitos títulos no Real Madrid, sendo os mais relevantes os 4 títulos da Supercopa da UEFA, 5 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e 5 Copas do Mundo de Clubes da FIFA. Já quando se trata de prêmios individuais, Modric se destaca com o prêmio The Best da FIFA e também com o tão disputado Ballon d'Or. Jogando pela seleção croata, Modric conseguiu levar seu país à final da Copa do Mundo de 2018, mas infelizmente acabou ficando com o segundo lugar. Lionel Messi, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais premiados da história do futebol, tendo ganho muitos títulos e prêmios individuais durante sua carreira. Ele já conquistou 7 prêmios Ballon d'Or, sendo o jogador com o maior número de prêmios de todos os tempos. Já no recém-criado prêmio The Best da FIFA, o craque argentino ganhou por 2 vezes. Messi também ganhou títulos importantes com o Barcelona, incluindo 10 títulos da Liga Espanhola, 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e 3 Copas do Mundo de Clubes da FIFA. Já pela seleção argentina, Messi conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, que foi o último grande título que faltava em sua carreira. E apesar dos dois serem jogadores premiados, Messi possui conquistas muito mais relevantes que seu oponente. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram muito cobiçados, mas qual deles é o mais valioso e requisitado pelos clubes? Luka Modric, por exemplo, teve seu maior salário jogando pelo Real Madrid, onde ele já chegou a receber 21 milhões de dólares por temporada. Já quando se trata de seu valor de mercado, Modric teve sua transferência mais cara em 2012, quando foi para o Real Madrid por um valor estimado em 35 milhões de euros. Lionel Messi, por outro lado, apesar
apesar de nunca ter sido vendido, ele já teve um valor de mercado estimado em 180 milhões de euros, de acordo com sites especializados no assunto. Já em relação ao seu salário, ele consegue se destacar mais. Na época em que jogava pelo PSG, por exemplo, Messi recebia um salário fixo de 45 milhões de dólares, mas somado a bônus de desempenho, chegava até 75 milhões de dólares. E apesar de ser uma enorme fortuna, Messi poderia receber um salário ainda maior, isso porque ele recusou uma proposta de 440 milhões de dólares anuais para jogar em um clube da Arábia Saudita. Já atualmente jogando no Inter de Miami, fontes estimam que ele receberá cerca de 60 milhões de dólares em salário, mas que com alguns detalhes do contrato, esse valor pode ser muito maior. Ou seja, não restam dúvidas de que Messi é o jogador mais requisitado. Ponto para ele! No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Luka Modric contra 6 pontos para Lionel Messi, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.